Olá, alunos do sétimo ano, professor Esquilassi, tudo bem? Começando aqui o vídeo de ciência, sobre a transmissão do calor. Então, esse material aqui, ele é para o período de estudos do dia 5 de julho a 16 de julho, tá? Então, é o seguinte, eu vou ler o texto com vocês, né? No final tem as atividades para vocês fazerem, depois de terem lido o texto, entendido o texto, refletido sobre ele para poder responder às atividades. Então, você faz isso no caderno, depois você vai tirar foto e enviar para mim via GSA, né, o Google Sala de Aula, ou por e-mail, né, esse e-mail aqui, que é onde você pode tirar dúvidas também, tá certo? Então, vamos começar a leitura aqui. A transmissão do calor. Nós estamos vendo aí nessa imagem um tropeiro, né, ele cozinha alho em trempa, um suporte de panelas, né, no 19º Festival da Cultura Paulista Tradicional em Valinhos, na cidade e estado de São Paulo, em 2015. Então você observa, vamos lá, observando a fotografia acima, podemos perceber diferentes formas de transmissão de calor. As pessoas ao redor do suporte, por exemplo, não precisam estar em contato direto com o fogo para se sentirem aquecidas. Ao cozinhar, é comum mexermos o alimento na panela para que ele não queime, pois sabemos que o calor da chama passa para a panela e a panela aquece os alimentos que estão em contato com ela. E como é que funciona essa propagação do calor? Bom, se o calor é a energia térmica transmitida de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, até que se alcance o equilíbrio térmico, como o calor pode passar de um corpo para outro? Converse sobre isso com os colegas, utilizando como exemplo situações do seu cotidiano. Então, isso como é online a aula, vocês vão pensar, né, nas coisas que vocês veem no dia a dia. Então, a gente chamamos de propagação do calor os processos de transmissão de calor de um corpo para outro, ou de um ponto a outro de um mesmo corpo. Nós vamos estudar 3 processos de propagação de calor: a condução, a convecção e radiação ou irradiação. Todas elas acontecendo no seu dia a dia que você nem sabia que isso tinha nome. Agora você sabe. Então vamos ver, o primeiro é a condução. A condução térmica é o processo de propagação de calor que ocorre principalmente em sólidos. Nele, a energia térmica se propaga no interior de um corpo ou passa de um corpo para outro por contato. Tem que haver contato. Por exemplo, quando colocamos uma sopa quente em um prato e o seguramos, podemos perceber o aumento da temperatura do prato e das mãos. Então tem a foto aí da moça segurando uma tigela, né, de sopa. E o que está dizendo ali a legenda dessa foto? As partículas que compõem o prato aumentam sua agitação, pois estão em contato com a sopa quente, que é uma fonte de calor no caso aí. A energia da agitação das partículas do prato chega às mãos, aquecendo-as. Então, isso ocorre porque as partículas da sopa, que estão mais agitadas, né, que têm mais calor, transmitem parte da sua agitação para as partículas com as quais estão em contato, como as do prato. Estas partículas do prato, por sua vez, elevam sua temperatura e transmitem parte do calor para as partículas vizinhas, no caso, a mão. Esse processo se repete até que todo o sistema, ou seja, a sopa, o prato, as mãos e o corpo, o ar e o ambiente, estejam em equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? O equilíbrio é igual, então todos têm a mesma temperatura. Então, isso é um exemplo de condução. Tá? Por exemplo, as panelas ela têm aquele cabo de plástico rígido para evitar essa condução, para você não queimar a mão. Porque panelas que têm os cabos de metal, elas esquentam. As de plástico estão ali para proteger, porque vai funcionar como um isolante, né, o plástico. O outro tipo de propagação de calor é a convecção.
A convecção, ela é um processo de propagação de calor que ocorre principalmente em líquidos e gases. Nele, a energia térmica se propaga devido ao aumento das massas de partícula, devido ao movimento das massas de partícula de um lugar a outro. O aquecimento de uma porção de líquido ou gás causa aumento de temperatura e dilatação. Dilatação é o aumento de volume. A dilatação diminui a densidade dessa porção em relação ao restante do material, o que faz com que ela suba. Densidade é a quantidade de massa por certo volume. Tá? Todos os corpos têm densidade, então ela é alterada. O espaço deixado por ela é ocupado por porções da massa, porções da camada superior, que estão em menor temperatura e, portanto, mais densas. Durante esse movimento, as porções de matéria trocam calor. O movimento de porções de matéria com diferentes temperaturas chama-se corrente de convecção. Por exemplo, nas geladeiras, com um congelador interno posicionado na parte superior, o ar ao redor dela fica mais frio e desce, né? Fica mais frio, denso e com isso ele desce. À medida que ele desce, o ar frio passa pelas prateleiras e vai resfriando os alimentos, absorvendo parte do calor deles. Vai ficando mais quente, então menos denso. Então ele volta a subir e aí reinicia o ciclo. Então, nas geladeiras modernas, em que os compartimentos para refrigeração e congelamento são separados, há sistemas de ventilação que forçam a circulação do ar. Tá? O terceiro tipo de processo de propagação de calor é a radiação ou irradiação. A irradiação ou radiação é o processo de propagação de calor por meio de ondas eletromagnéticas, em que a energia é transmitida tanto no vácuo. O que é o vácuo? O vácuo é o lugar que não tem ar, não tem matéria, tá? Quanto em meios materiais. De modo geral, todos os corpos transmitem calor em forma de radiação. Quanto maior a temperatura de um corpo, maior a intensidade da radiação emitida. O Sol, por exemplo, é fonte de radiação infravermelha, que aquece a Terra. Então vamos ver como é que a gente aproveita essa radiação do solar e a convecção. Os dois trabalhando juntos. A radiação do Sol pode ser aproveitada pelos aquecedores solares, que são compostos de coletor solar e reservatório. No coletor, uma placa metálica, nós temos representado aí embaixo, né, o coletor solar, uma placa metálica com grande capacidade de absorver radiação visível e emitir radiação infravermelha, gera intenso aquecimento que é transmitido para a água, que passa em seu interior por uma serpentina de cobre. Cria-se então uma corrente de convecção e a água mais fria sai da caixa d'água, entra no coletor solar, aquece e sobe para o reservatório. Isso possibilita que toda a água do reservatório fique aquecida. Então vamos ler a legenda dessa imagem. Nós temos ali uma caixa d'água, um reservatório de água aquecida, a serpentina de cobre, né? E aí ele mostra e o coletor solar. Então, ó, para que a corrente de convecção ocorra, o reservatório de água aquecida deve ser posicionado em um local mais alto que o coletor solar. A caixa d'água, que tem a água mais fria, deve ficar em um local acima do reservatório. Então, o que acontece? A água fria, uma água mais fria, que é mais densa, ela desce até o coletor solar. Aí, no coletor solar, essa água é aquecida, então a água quente, que é menos densa, ela é empurrada lá para o reservatório. E é o que o pessoal usa, né? No caso, é o reservatório, você pode usar principalmente no banheiro, para evitar o uso do chuveiro elétrico, então você economiza muita energia, porque o chuveiro elétrico ele consome muita energia, e se você tem um aquecedor solar, você vai ter água quente sem precisar utilizar o, o chuveiro elétrico. Então é bem econômico, tá?
E agora sobre imateriais condutores isolantes térmicos. Só para saber, na convecção, o exemplo comum em casa, né, na convecção aqui, um exemplo comum em casa é quando põe água para ferver, para fazer café, porque a água ela sobe, né, ela é aquecida lá embaixo, aí ela sobe aquela bolha quente e vai até lá em cima. Lá em cima ela começa a esfriar. Então ela esfria, ela pega, ela desce de novo. Quando ela chega lá embaixo, ela esquenta de novo e depois ela sobe. Então ela fica nesse ciclo, né, de água quente sobe, esfriou, a água desce. Tá? Esse é um exemplo também que acontece em nossa casa com a convecção. No caso da radiação ou irradiação, é o caso da fogueira. Né? Na época de São João, o pessoal vai lá, faz a fogueira, você não precisa nem chegar perto, muito perto, para você sentir o calor. Então, isso é uma forma de irradiação também. Tá? Tudo coisas ligadas ao nosso dia a dia. E existem certos materiais que são condutores ou isolantes térmicos. O que é isso? Aqueles que conduzem calor e aqueles que evitam que o calor seja conduzido, como é o caso que eu falei da parte de plástico do cabo da panela, para você não queimar a mão. Então vamos lá. Quando tocamos com uma das mãos o cabo de madeira de um martelo e com a outra mão seguramos a parte de metal, temos a sensação de que a madeira está mais quente que o metal. Porém, se medirmos com um termômetro a temperatura de ambas as partes do martelo, veremos que não há diferença de temperatura entre elas. Então, essa sensação ela pode ser explicada pela capacidade que os materiais têm de conduzir o calor. Como alguns materiais conduzem o calor melhor do que outros, é possível diferenciá-los em dois tipos: os condutores e os isolantes térmicos. Os condutores térmicos são materiais que conduzem bem o calor de um ponto a outro. Eles produzem sensação de frio quando o tocamos, pois a transferência de energia ocorre rapidamente entre nossas mãos e o material. Em geral, metais como o ouro, prata e o ferro são bons condutores térmicos. E os isolantes térmicos? São ao contrário, são os materiais que não conduzem bem o calor. Geralmente são materiais porosos ou fibrosos, com ar no seu interior. As roupas de lã, por exemplo, por dificultarem a transmissão de calor, funcionam como isolante. Então, quando você põe uma blusa de frio de lã, é um isolante térmico. Por que você aquece? Porque o calor do seu corpo fica preso dentro da blusa, então você fica aquecido. E a mesma coisa o cobertor. Quando está muito frio, você entra debaixo de um cobertor, demora um pouquinho, porque você tem que deixar o calor do seu corpo produzir o calor debaixo do cobertor e te manter aquecido. Tá? Então, portanto, em linguagem científica, não é correto dizer que uma roupa de lã esquenta. Então, o que ela faz? Ela dificulta a troca de calor com o ambiente, conservando a energia térmica do corpo próximo à pele. Como eu falei, assim como isso acontece com o cobertor também, que você usa para manter o calor embaixo das cobertas para te manter aquecido, enquanto fora está frio. Por isso que também o cobertor é um tipo de isolante térmico. Tá? E olha que interessante, como é que funciona uma garrafa térmica. Para quem nunca viu, nunca soube como é que funciona uma garrafa térmica, vamos entender. A garrafa térmica, que mantém a água, o leite e o café quentes, é um exemplo de objeto criado pelo ser humano, que tem como objetivo impedir a troca de calor do seu conteúdo com o ambiente externo. Então, esse objeto ele apresenta características que possibilitam reduzir a transmissão de calor, seja por condução, por convecção ou irradiação. Então, internamente, a garrafa térmica ela é revestida por um vidro espelhado. Então, se você olhar dentro de uma garrafa térmica, você vai ver o vidro espelhado lá. Então, o espelhamento ele possibilita que o calor seja refletido de volta para o conteúdo da garrafa, no caso, a radiação. Enquanto o vidro, por ser mau condutor de calor, ele reduz a transmissão pela agitação das partículas que constituem esse material, que seria a condução. Outra camada de vidro espelhado envolve essa primeira camada e, entre elas,
a vácuo. O que é a vácuo? A ausência de ar. Ou um ar muito rarefeito, quer dizer, pouco ar, que também tem o objetivo de evitar a transmissão do calor para o ambiente externo, por meio da condução. Então, a superfície externa da garrafa possibilita o encaixe perfeito de uma tampa, o que isola o conteúdo do ambiente externo, de modo que a propagação por convecção seja diminuída. Então, nós temos a imagem da garrafa térmica, né, que ela reduz a propagação de calor, possibilitando que o líquido se mantenha em sua temperatura inicial por mais tempo. Elementos, esses elementos fora de escala, aquele que está sempre escrito aí para mostrar que o desenho ele não está do tamanho exato do jeito que é, tá? Então a garrafa térmica, ela não serve só para manter alguma coisa quente. Por exemplo, eu quando vou dar aula, eu levo a minha garrafinha térmica, porque eu ponho água gelada ali, principalmente na época do calor, porque aí não é o calor sair, é um proteger de modo que o calor não entre. Então aí eu consigo manter a água gelada por um longo tempo, tá? Então é isso, gente. Esse foi uma aulinha mais curta, né? Aqui vocês têm as atividades para vocês fazerem. Leiam o texto, entendam o texto, pode ler mais de uma vez, ouça a leitura que eu fiz aqui com vocês de novo, e aí depois você responde as atividades aqui. E agora, na próxima semana, então, eu faço a correção com vocês e vocês podem assistir o vídeo com a correção para ver se vocês entenderam bem. Tudo bem? Então é isso, gente. Um abraço, boa leitura, boa atividade, e aí a gente se fala na próxima semana. Até!